Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim hoje aqui trazer uma mensagem de Deus rumo ao seu coração. Vou usar hoje o texto de Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, sob o título A Supremacia de Cristo. Vamos ao texto. Diz assim, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Esse texto de Colossenses é um texto chave na Bíblia, porque ele fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Aqui ele demonstra que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Como Deus é espírito, ele não tem forma corpórea. Nós não temos uma imagem do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Porém, Jesus Cristo é a imagem desse Deus. Certa feita, Filipe falou: Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus falou: Filipe, há quanto tempo estou convosco, não tens me visto? Ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível. E nele, para ele e por ele foi criado todas as coisas, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Todas as coisas estão debaixo da potente mão do Senhor Jesus, e para ele foi criado todas as coisas. Ele é o primogênito, é o que primeiro veio à existência, pois ele é eterno com o Pai e com o Espírito Santo, fazendo parte da triunidade de Deus. Então esse Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, ele é divino, ele é supremo sobre toda a criação, soberano sobre todos. Diz assim também o texto, no versículo de número 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, como ele é atemporal, ele é divino, ele está fora do tempo. A nossa mente não consegue compreender, porque nós entendemos o que é passado, presente e futuro. Nós não conseguimos alcançar o que está antes do passado, antes da fundação do mundo. Porém, ele sempre existiu. Ele é a existência, o Senhor Jesus. Ele é o que governa e rege todas as leis do universo. E o tempo, o espaço também são controlados por ele, são gerados e feitos por ele. Diz assim, 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos chamados para ser a igreja de Cristo, onde ele é o líder, o cabeça, o comandante, ele que rege todo o corpo. Nós somos seus membros individuais, mas ele, por ser a cabeça, ele está no topo do controle e na direção. Por isso, tudo o que acontece concernente à vida cristã, à igreja, tem que ser segundo a vontade dele, porque é a cabeça que controla o corpo e não o contrário. O corpo não pode controlar a cabeça, mas sim o líder, o cabeça, é ele que tem um direcionamento do que o corpo vai fazer. Então nós devemos seguir todas as diretrizes do Senhor Jesus, porque ele é o nosso líder máximo, é o pastor das ovelhas, e nós somos rebanhos do Senhor. Temos que atentar e atender à sua vontade. Diz assim o versículo 18 ainda: é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Ou seja, ele morreu na cruz do Calvário, lá no primeiro século. Porém, a Bíblia nos fala um mistério muito grande, que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o plano salvífico de Deus já estava traçado desde que o mundo viesse a existir, ou seja, em todo o tempo. Por isso nós vivemos esse mistério, que é a igreja que foi oculta lá no antigo pacto, na antiga aliança, e hoje foi manifestado e revelado para todos nós. Diz assim também no versículo 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ora, Deus se agradou que Jesus, o seu Filho unigênito, primogênito de toda a criação, residisse nele, habitasse nele toda a plenitude, toda a autoridade. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele distribuiu dons aos homens, deu ordenanças, mandamentos para a sua igreja que aqui ficou, porque um dia ele voltará para buscar a sua igreja, por ocasião do harpazo, do arrebatamento, e assim levar a sua noiva junto ao céu para morar com ele para sempre.
Esta é uma viva esperança. E diz assim no versículo 20: e por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Olha que legal, que importante isso nós temos que compreender. Quando o homem pecou, quando o homem saiu do foco, errou o alvo, a natureza caída do homem fez com que ele se afastasse de Deus. E houve maldições sobre o homem, sobre a terra, sobre a natureza. Por isso todos gememos, porque a desobediência leva ao pecado, e o pecado gera morte, morte espiritual, morte instantânea. Então, toda a natureza, toda a criação de Deus geme. E através de Jesus, ele veio fazer um plano salvífico, não só para o ser humano, mas para toda a criação de Deus. E nele, no sangue de Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo toda a sua criação, seja em cima ou embaixo, no céu ou na terra. Todos nós fomos reconciliados através da cruz de Cristo. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, fazemos aliança com Ele, Ele nos purifica, nos renova, nos restaura, nos regenera. Para si faz de nós um povo seu santo, separado, um povo de boas obras. E diz assim o versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha, o apóstolo Paulo está falando que através de Jesus Cristo, ele reconciliou toda a criação com Deus, assim como eu tenho dito. E isso foi feito pela esperança do Evangelho, que foi pregado para nós. E aí ele faz uma advertência, que nós alcançamos essa bênção, esta redenção, desde que continue alicerçados e firmes na fé. Não adianta eu correr a carreira cristã e lá no final eu recuar, eu parar, eu desistir. Eu tenho que prosseguir firme e avante o tempo todo, sabendo que a obra do Senhor, ela tem uma recompensa. Ela é fácil? Não, não é fácil, tem dificuldades. Durante o caminho nós temos muitas barreiras que nos atrapalham, nós temos muitos obstáculos que vêm tentar nos fazer parar. Mas a promessa do Senhor Jesus é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós clamarmos a Ele, se entregarmos a Ele, se submeter ao Senhor e resistir o diabo irá embora, ele fugirá de vós e nós conseguiremos obter a vitória, nós conseguiremos atingir o nosso objetivo, o alvo, o prêmio da nossa salvação, que é estar com Cristo Jesus naquele grande dia, quando formos morar com Ele na glória. Mas para isso eu tenho que perseverar na fé. Perseverar na fé é se submeter a Deus, é orar, é buscar, é jejuar, é ler sua palavra e meditar nela dia e noite, é se entregar de todo o coração, sem restrição ao Senhor, para que eu possa permanecer firme. Por mais que as adversidades venham, e elas vêm, elas virão. Jesus disse certa feita que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como ele venceu, nós sabemos e temos a firme convicção que também venceremos com ele. Ele estando no barco, não precisamos temer, porque ele é o cabeça de tudo, ele está como líder, como comandante, e ele sabe como agir no tempo certo, no modo certo. Deus tem uma multiforma de agir. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos o agir do Senhor. Nós tão somente devemos esperar no Senhor. E ele diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Falta que para mim, para você, clamar mais a Deus, buscar mais a Deus para começar a viver experiências novas, para que Ele abra os nossos olhos espirituais e possamos compreender todas as coisas, o processo na nossa vida que Deus tem predito para mim e para você. Todos nós estamos vivendo experiências com Cristo.
Todos nós estamos numa fase espiritual e precisamos adquirir maturidade. E essa maturidade, ela só vem através da nossa fé em Jesus Cristo, onde a gente se entrega cada vez mais, se humilha aos pés do Senhor e Ele nos responde. Nos respondendo, Ele nos fortalece, nos fortifica, Ele nos dá experiência, esperança e com Ele sim, nós somos mais que vencedores, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos ao Senhor, temos a certeza que o Senhor irá providenciar vitórias e mais vitórias. A providência divina virá sobre a minha e a sua vida, sobre toda a sua família. Então somente espera no Senhor, aguarda em silêncio a salvação do nosso Deus e Ele não vai tardar. E o que tiver de vir, virá, porque fiel é o que prometeu. Que Deus possa continuar te abençoando, segure firme, permaneça firme nas promessas. O nosso Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Supremo, Senhor do Universo, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, nada acontece sem a permissão dEle, ou sem que Ele saiba. Ele não pode ser surpreendido, porque Ele tem a preeminência, Ele conhece todas as coisas, e Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele que está no controle de nossas vidas. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará, e que o Senhor Jesus possa te abençoar.